Olá, que satisfação chegar até a sua casa. Me permita adentrar ao seu lar para trazer este quadro maravilhoso de interesse a você, à sua família, aos seus amigos. Estamos começando um quadro novo aqui neste lugar, nesta cidade, através desse trabalho maravilhoso que é feito pela AIME. Vejam bem, nós vamos ter durante esses períodos longos da nossa vida aqui o programa Você e a Lei. Como é importante nós sabermos da lei, aquilo que você tem direito, aquilo que você não pode fazer, aquilo que você pode fazer, nós estaremos exatamente dando essas orientações jurídicas para você. Eu sou o Dr. Gerson Matos e se você tem perguntas, você tem orientação ou sugestões para o nosso programa e para os nossos temas, você pode ligar para o telefone que está na sua tela e mandar a sua pergunta, mandar a sua sugestão e eu estarei respondendo não só através do Zap, mas também estarei respondendo aqui através do nosso quadro. Hoje nós vamos começar e durante essas semanas nós vamos trabalhar sobre o direito de família. Há muitas dúvidas, há muitas necessidades, pessoas que têm direito, que não sabem que têm, pessoas que estão perdendo a oportunidade de tantas coisas na sua vida, mas não conseguem. E hoje eu vou exatamente tratar um tema muito maravilhoso, que é exatamente os alimentos gravídicos. Aí você há de perguntar, mas doutor, por que alimentos gravídicos? O que é isso? De que nós estamos falando? Nós estamos falando de um instituto de alguém que ainda não nasceu. É isso mesmo, alimentos gravídicos, exatamente o direito que tem aquele que nós chamamos de nascituro, ou seja, aquele embrião que está lá no ventre da mamãe, que está lá guardado até o dia do seu nascimento. E por isso, então, a própria lei já trouxe para nós essa proteção àqueles que ainda não vieram ao mundo. E a lei, então, traz para nós os benefícios. E vamos, então, ter uma visão geral da origem da obrigação falimentar. Onde começou essa ideia? De onde surgiu? Primeiro nós vamos lá buscar no direito romano, muito mais longe de nós. O direito romano, ele trazia história para essa proteção de um direito chamado officium pietatis, ou seja, a pessoa que tem uma necessidade de alimento e que ela carece desse alimento. Então, nesse direito romano, se traz essa ideia, então, para que essa criança pudesse ter essa proteção moral, para que ela pudesse ter realmente essa condição de vida e essa garantia através desse officium pietatis que a lei romana dizia. Logo a seguinte, nós então iremos à Idade Média. Ora, na Idade Média, a obrigação falimentar realmente fora entendida e estendida também aos filhos, fora do casamento, fora daquela relação familiar. Então, ela foi alcançar essas pessoas. Já nas ordenações do reino, nós temos uma outra coisa, é uma outra visão, que por sua vez só tinha direito verdadeiramente a esta verba alimentar os descendentes, ascendentes e aqueles realmente irmãos legítimos que realmente tinham essa relação. Já no nosso Código Civil de 1916, nós vamos encontrar o quê? Uma regulamentação. Ela vai regulamentar exatamente essa situação, lá nos artigos 396 até 405, nós vamos encontrar essa fundamentação, aonde esse princípio da alimentação gravídica era recíproca entre os filhos, extensivos àqueles irmãos e também os ascendentes e descendentes. Já no nosso Código Civil de 2002, nós vamos exatamente ver uma mudança um pouco maior,
juntamente com a Constituição Federal, que vai falar sobre a dignidade da pessoa humana. Ora, paremos aqui um pouquinho. Precisamos entender que o ser humano precisa ter esse cuidado com a sua dignidade. E essa dignidade humana, ela traz para nós uma inviolabilidade de obrigações à vida. Olha que coisa interessante. Então a lei começa a proteger a vida. E esses alimentares que nós falamos são indispensáveis àqueles que necessitam para viver de acordo com a sua situação compatível na sociedade, tendo exatamente uma situação de sobrevivência. Então a lei vai exatamente defender essas pessoas, ou essa criança, ou esse embrião que está no ventre da mãe, para que ele possa nascer em condições de saúde e ter condições de sobrevivência. Então veja bem, nós podemos entender uma coisa muito interessante. Pare e pense comigo. Precisamos entender que para que esta criança tenha tudo isso, nós encontramos na nossa vida aquilo que nós chamamos uma coisa personalidade jurídica. O que é personalidade jurídica? Este embrião ou este pequeno ser que já está no ventre da mãe, quando ela nasce, ela vai se tornar o quê? Uma pessoa jurídica. Ela começa no início do seu nascimento, com a vida exatamente segundo o sistema adotado no Código Civil Brasileiro. E então esta lei que veio através do Código Civil, através da alimentação gravídica, ela vai entrar exatamente na segurança. Veja bem, desde o momento da concepção, naquele momento em que o esposo, a esposa conceber esse embrião, então o direito ali começa, chamado direito do nascituro. Então aqui, desse momento em diante, a lei começa a proteger este embrião, começa a colocar segurança para que ele tenha o quê? Saúde, e para que ele possa vir nascer de uma forma tranquila, saudável e maravilhosa. Foi por isso que foi feita exatamente a lei da alimentação gravídica. Com isso, então, nós podemos entender que o artigo 70 da própria lei do Estatuto da Criança, do Adolescente, né? Podemos então ver que há políticas públicas que permitam então o nascimento com vida e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência à Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo de número 50, caput que arrola realmente todos estes entes queridos, esses direitos fundamentais, invioláveis por direito à criança. Então, por fim, a Convenção Americana, ela realmente sobre os direitos humanos, que é chamado Pacto de São José da Costa Rica, ela promulgou pelo seu conselho exatamente também a proteção a esse nascituro. Então veja bem, queridos telespectadores, que essa criança passa a ter este direito desde o momento que ela foi o quê? Concebida lá no ventre, até o momento exatamente do seu nascimento. Com isso nós podemos olhar para frente. Então vamos andar um pouco mais e vermos exatamente o que a lei vai nos trazer diante desses casos. O que cabe exatamente isso? Vejamos então agora a abrangência dessa lei, né? A lei existe, você viu comigo que desde o direito romano, a Idade Média, o nosso Código de 1916, o Código de 2002,
o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Pacto de São José da Costa Rica. E agora então vejamos qual a abrangência desta lei. Os alimentos gravídicos, eles compreenderão os valores suficientes para cobrir as despesas adicionais do período de gravidez. Veja bem, todas estas despesas adicionais que você tem no período da sua gravidez está assegurada por lei. Então, tudo que é decorrente da concepção, como parto, como realmente exames, alimentação especial, assistência médica, psicológica, exames complementares, internações, parto, medicamentos e demais prescrições dadas pelo médico e até terapêutica, então estão dentro, estão protegidos por esta lei. Então, o juiz, diante disso, ele considera pertinente todas essas colocações conforme a lei determina e cumpre, então, aquilo que nós chamamos os alimentos gravídicos. Cumpre reservar que nós precisamos entender que essa verba vai custear tudo isso para que essa criança venha ter no futuro, tanto o pai como a mãe, uma segurança de que a gestação desta senhora, a gestação desta mulher, teve a proteção dessa criança que cresceu, desenvolveu e agora chega ao mundo e vai se tornar o quê? Uma personalidade jurídica. Então veja bem que a lei exatamente dos alimentos gravídicos, ela vai proteger do momento do embrião até exatamente o nascimento, ok? Ora, vejamos então a legitimidade para a propositura desta ação. Quem é que pode propor esta ação? A lei já determina, né? A gestante, embora realmente tenha no seu ventre essa criança, ela é titular do direito. Ela é titular do direito do nascituro. Ela assume essa responsabilidade como autora da lei. E nós chamamos isso substituta processual. Vale dizer que ela atua em nome próprio na defesa do direito alheio. Por que direito alheio? Porque essa criança ainda não nasceu. Então ela é a responsável, ela é titular desse direito. E qual a finalidade então dessa tutela? Veja bem que a finalidade desta lei é tutelar os direitos do nascituro, ou seja, nascituro é aquele embrião que está lá no ventre da mãe. Então, ela vai tutelar o direito deste embrião, garantindo-lhe o quê? Sobrevivência. Vai garantir o quê? Uma condição inevitável até o dia do seu nascimento, da concepção até o dia do seu nascimento, uma vez que a gestante tem direito à verba alimentar independente de vínculo decorrente de casamento ou de união estável, como realmente o suposto pai, não é? Vamos imaginar como você está com o embrião, há uma dúvida legal, verdadeiramente esta pessoa, o pai? A lei, então, uma vez que há indícios, o juiz vendo nos autos que há indícios desta relação, como uma foto, como testemunhas, como compras, como realmente situações de convivência, o juiz vai determinar, mesmo não se sabendo ainda verdadeiramente quem é o pai, ele vai determinar esta alimentação gravídica. Cabe aqui ressaltar que, diferentemente da lei de alimentos, ela é diferente, uma coisa é alimentos gravídicos e a outra é a pensão de alimentos, que exige na pensão de alimentos um vínculo de parentesco para que seja fixado, não é, esta pensão alimentar. Já na lei da
alimentos gravídicos, não precisa. Basta que o juiz suponha que aquele verdadeiramente é o pai. Então ele vai determinar que seja pago então essa pensão que nós chamamos de alimentos gravídicos. Então com isso você pode adentrar na justiça, através de uma filmagem, através de fotos, através de testemunhas, provando que aquele é o suposto pai. E com isso então o juiz vai fixar esse alimento gravídico para que esta criança tenha a segurança da sua gestação tranquila, saudável, até que ela venha ao nascimento e assuma uma personalidade jurídica. Ora, continuando dentro do nosso tempo, nós precisamos então prestar atenção a mais uma coisa, além daquilo que nós chamamos a abrangência desta lei. Temos algo mais que nós consideramos como não só a legitimidade da propositura, que nós vimos agora, a finalidade desta lei. Mas cabe ressaltar também uma coisa muito importante, né? O que nós queremos ressaltar? Nós queremos ressaltar o seguinte, que esta verba, bem como realmente a propositura da ação, cabe para aquele embrião que não nasceu. Não esqueça disso. As verbas da alimentação gravídica é para quem não nasceu. Ora, então, uma vez que você que é mãe, sabe que aquele é o pai, levou até a justiça, não é? Supostamente aquele que é o pai, você provou através de fotos, de gravações, de situações, você provou que ele é o pai. O juiz vai determinar, então, essa pensão gravídica. Como é que isso acontece? Nós chamamos isso de rito processual. O que é esse rito processual? A lei dos alimentos gravídicos aplica-se suplementarmente às disposições que já estão na lei. A lei determina exatamente isso. O Código de Processo Civil, ele traz para nós todo esse rito processual. De que forma? A autora, ela vai exatamente apresentar uma petição ao juiz de duas formas. Ela pode contratar um advogado ou ela pode contratar ou ser cuidada pelo exatamente que nós chamamos defensor público. Juiz, então, vai receber aquela petição, não é? E vai mandar citar o suposto pai para a apresentação de uma resposta dentro de um prazo de 5 dias. Tá? Então ele vai ter que se manifestar, vai ter que apresentar uma justificativa e com isso então o juiz, analisando o contexto e vendo que há situações de ligação desse suposto pai, ele após isso dará no prazo de 15 dias a possibilidade do réu apresentar a sua resposta, que nós chamamos resposta, né? E cabe então nessa resposta que ele diga se é ou se não é o pai. Mas, veja bem, nessa petição inicial que a autora juntou, ela automaticamente vai colocar ali situações que liguem ela ao suposto pai, para que o juiz possa chegar a uma condição que ele tenha entendimento que há uma relação entre as duas partes. Então, com isso, o juiz pode determinar os alimentos gravídicos. Após o nascimento, após essa criança agora nasceu com vida saudável, os alimentos gravídicos serão convertidos. Olha agora, vem uma segunda parte, vem um outro fato. É como se nós estivéssemos num ato de teatro. O segundo ato é exatamente o que nós chamamos pensão alimentar. Então, no momento que essa criança veio ao mundo, nasceu, está bem, esses alimentos gravídicos, eles cessam e eles são convertidos em pensão alimentícia até que uma das partes solicitem
a revisão da majoração ou da diminuição desta pensão alimentícia. Ora, isso vai depender de provas. Por quê? Porque já na pensão nós precisamos mencionar algumas coisas, né? Nessa conversão. Ou seja, de que forma isso acontece? Ela acontece de uma forma automática. Se a criança já nasceu, não tem mais sentido da pensão gravídica, passa agora para a pensão alimentar. E com isso, então, a genitora, conforme o entendimento da pessoa interessada, ela vai fazer com que esta petição, uma vez julgada pelo juiz, determinados alimentos provisórios, ela vai começar a receber desse suposto pai para que então essa pensão entre em vigor. Mais tarde, na pensão alimentar, vem então uma nova fase que inclusive poderá se pedir o quê? O exame de paternidade. Feito isso, então, se reconhece que ela realmente teve um caso, que ela realmente teve uma relação e que aquela criança verdadeiramente é filho daquele que antes nós considerávamos suposto pai, agora não é o pai. Uma outra coisa que nós precisamos entender, que houve uma mudança pelo novo código, é o foro competente. O que é o foro competente? É aonde você vai dar entrada na sua ação, não é? Por isso nós chamamos foro competente. É aquele que pode julgar, instruir e julgar a sua ação. Então, antigamente, esse domicílio era o domicílio do réu, mas a lei mudou pela própria condição da mulher gestante, houve uma mudança através do novo Código Brasileiro, né? O Código de Processo Civil, que diz que o foro é onde a mulher mora. Ela é autora, então, pela sua condição gravídica, pela sua condição financeira, o foro competente passa agora para o endereço da mulher, da autora. E isso é muito importante, porque naquela ocasião, quando a mulher se mudava de local, teria que se dirigir ao foro do réu. Agora não. Agora o Código de Processo Civil deixa bem claro, aonde você estiver. Vamos imaginar que você estava lá no Rio Grande do Sul e veio para Canaã dos Carajás. Você vai adentrar a sua ação aqui no foro de Canaã de Carajás e aquele suposto pai terá que responder o processo na comarca de Canaã dos Carajás. Agora, preste bem atenção uma coisa que eu vou lhe falar agora, que é a possibilidade de indenização por danos morais e materiais. Preste atenção agora. Veja bem que você acusou um homem de suposto pai do seu filho. O juiz determinou uma pensão gravídica para ele. E foi dada essa pensão. Quando a criança nasceu, foi feito o exame de paternidade. E o que aconteceu? Se provou de que aquele não era o pai. Ora, isto é sério, isto é muito sério. Por quê? Dará possibilidade, então, aquele homem que era o suposto pai, de adentrar na justiça pedindo danos morais e materiais. Ele não pode receber de volta aquela pensão gravídica, mas ele, através dos danos materiais e dos danos morais, ele vai acionar aquela mãe que o colocou na justiça indevidamente, injustamente, para que ele tenha um ressarcimento indenizatório dos danos materiais, dos danos morais e patrimoniais sobre aquela pessoa que realmente o levou à justiça. Então isso é sério, é grave. Você só deverá realmente procurar a justiça se você tiver convicção que aquele verdadeiramente é o pai daquela criança. Senão, não faça, que pode haver uma ação contrária e você, na verdade, vir pagar
por danos morais e danos patrimoniais. Ora, muitas perguntas me são feitas sobre esse tipo de pensão gravídica. Muitas. E eu queria então tratar sobre algumas situações, algumas perguntas que são levadas aqui no nosso programa e na minha vida, por onde eu passo, essas perguntas são tratadas. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso quadro hoje. Eu espero que você tenha realmente conseguido tirar algumas dúvidas. Mas, se você tiver dúvidas, perguntas, sugestões de temas, não esqueça, mande através do zap que está na sua tela, 991795524. Mande, eu vou lhe responder pelo zap ou nos próximos programas. E nós estaremos aqui toda terça-feira. Eu desejo a vocês realmente um dia, uma semana abençoadíssima e até o próximo programa. Na terça-feira eu espero por você.